compartilhe a mensagem, dê um like. Mais pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Que a noite seja bela, cheia de paz, de misericórdia, porque a palavra do Senhor vem para nos ensinar. Ela vem como um remédio que age imediatamente nas suas próximas ações. Jesus vem mais uma vez hoje, essa noite, através da Escritura, nos dar uma aula. Aula essa que é única, é só dele, só ele pode conceder essas aulas. Evangelho de João, capítulo 8, versos de 48 a 54, num contexto que Jesus vinha falando de missão com aqueles homens, dizendo: eu faço e falo, nada de mim, tudo que faço ou tudo que falo é do meu Pai, Deus, um Deus que vocês não conhecem, um Deus que vocês não podem crer. Jesus começa a pontuar a conversa, ele começa a trazer um norte para aqueles homens, para ver se aqueles homens entendiam o que ele queria dizer. Mas aqueles homens se relutavam a aceitar a palavra de Jesus. Então Jesus uma hora diz àqueles homens: quem dentre vós me convence do pecado? Jesus vinha falando de pecado e aqueles homens, eles ignoravam o que Jesus estava dizendo. Eles não queriam dar ouvido porque eles se achavam entendidos da palavra. Aqueles homens poderiam bem dizer o Velho Testamento de trás para frente ou de frente para trás. Eles entendiam da lei, mas isso os deixava mais medíocres, porque se eles entendiam do que falavam, e por que então eles enganavam o povo? Esse era o ponto de Jesus. Jesus pergunta para eles agora: quem de vocês pode me convencer do pecado? Se vos digo a verdade, por que não crê em mim? Jesus põe um contraste entre mentira e verdade. Um contraste que hoje, nesse mundo que vivemos, ele vira e mexe, ele aparece em nossas frentes. O contexto verdadeiro sempre está em Jesus, em Deus. Porque Deus criou o mundo na total verdade, sem nenhum engano, nenhuma mentira. A mentira é do diabo, ele é o pai da mentira e do engano. Quanto mais obscuro estiver, mais ele pode mentir e enganar. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus, Jesus disse. Se vocês são de Deus, por que não pode escutar a palavra de Deus? Por isso vos digo que as escutais porque não sois de Deus. Vocês não podem escutar a palavra porque não são de Deus. Isso me remete a dizer para você que está me ouvindo, que se você não consegue ouvir a sua esposa, o seu marido, seu amigo, sua amiga falar de Deus, você ainda não é de Deus. Só aqueles que são de Deus podem ouvir e se satisfazer com a palavra de Deus. Mas eu te dou um conselho: procure urgentemente a palavra de Jesus. Procure entender, procure ouvir. Verso 48. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe:
não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Existia um grande demônio que se alojou num homem em Samaria. Então eles disseram: é samaritano, tem demônio. Era o sinônimo daquele lugar, dizendo que Jesus estava blasfemando, que Jesus estava falando em nome de Deus, e isso era uma blasfêmia. Verso 49, Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro meu Pai, e vós me desonrais. Jesus agora vai um pouco mais fundo, dizendo: eu faço só as obras do meu Pai, e Ele é prova disso. Deus é prova do que eu falo o nome dele. Jesus é prova de tudo que eu faço. Jesus é prova de tudo que você faz. Jesus é prova de tudo que eu deixo de fazer. Jesus é prova de tudo que você deixa de fazer. Então, o que nós temos que começar a fazer, honrar ao nosso Senhor. E como eu posso fazer isso? Fazendo as obras dele sem interesse. Porque existe um interesse maior, que é o de Cristo. E o de Cristo é que nós anunciamos a palavra verdadeira dele. Essa é a nossa missão. Eu honro meu Pai, diz Jesus. Eu honro meu Pai. Todos vocês me desonram. Quando nós não fazemos as obras de Deus e nós somos contra aqueles que fazem, acontece a mesma coisa conosco. Nós desonramos aqueles que estão fazendo a obra de Jesus. Ou seja, nós desonramos diretamente Jesus. Então devemos ficar atento a essa palavra, que essa palavra é esclarecedora. Ela está esclarecendo os erros que tanto eu como você fazemos. Consequentemente. Verso 50. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade, eu vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Jesus agora se refere a Deus. Eu não busco a minha glória. Eu não busco a minha glória porque eu não faço as minhas obras. Eu não executo os meus planos. Então eu não falo em meu nome, eu falo em nome do meu Pai. Eu faço o que Ele manda, eu salvo quem Ele pede, eu curo quem Ele pede. Então Jesus vai dizer: eu não busco a minha glória, mas há quem busque e julgue. Em verdade, eu vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Aqueles homens ficam escandalizados quando Jesus toca nesse outro ponto. Jesus se referia ali que aqueles que guardam a sua palavra, aqueles que fazem a sua obra, que anunciam a palavra de Deus verdadeira sem enxertos, mesmo que morra para esse mundo, quando Jesus vier no último dia, Ele chamará a todos, e a Bíblia diz que sairão dos túmulos aqueles que serviram a Jesus de coração, que amaram a Jesus. Versos 52. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Aqueles homens ficaram indignados com Jesus, porque Jesus foi longe no futuro.
Jesus vai num plano final de Deus. Isso mostra o quanto Jesus era conectado ao Senhor. Jesus vai muito longe no futuro e traz a notícia para o presente. Aqueles homens não entenderam nada. Jesus não pedia para eles entender a palavra. Eu peço para você, imploro. Jesus não pede para você entender. Nós temos um contexto hoje porque a palavra de Deus descreve o passado, o presente e o futuro. Ela descreve toda a nossa história. Jesus, nessa época, consegue ir lá no futuro, porque tinha conexão com Deus e sabia dos planos do Senhor. Mas era tão obediente e perfeito e fiel, que conseguia ir lá no futuro, trazer os planos de Deus para o presente. Jesus se refere à morte de cruz. Aqueles que morrerem pela obra, aqueles que morrerem fazendo a obra, aqueles que morrerem anunciando com amor a Cristo, não morrerão porque Jesus ressuscitará. Aqueles homens entendem outras coisas e diz: você tem demônios. Aí eles vão um pouquinho mais longe no verso 52 dizendo: disseram pois os judeus, agora conhecemos que tem demônios. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes que se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Aqueles homens entraram num contexto de comparação. Contexto esse que nós usamos também hoje. Nós somos cheios de comparar as pessoas. Nós somos cheios de pôr padrão nas pessoas. Nós, os seres humanos, naquele tempo, há 2 ou 3 mil anos atrás, já usava a comparação. Essa mesma comparação vem 2, 3 mil anos depois. O mesmo trejeito humano sujo, baixo, ainda é usado hoje em nossos meios. A comparação, colocar padrão, julgar, execrar, fazer tudo isso. Nós, seres humanos, somos mestres nessas coisas, em julgamentos, em pré-julgamentos. Somos verdadeiros mestres em julgamentos, mas somos crianças quando se trata de julgar a si mesmo, de analisar a si mesmo. Aí somos crianças imaturas, bebês. Aqueles homens entram numa comparação colocando Jesus de um lado, Abraão e os profetas do outro. Os profetas e Abraão do Velho Testamento, eles disseram: nem Abraão, que foi um santo de Deus, nem os profetas que fizeram os milagres que Deus mandava, morreram. Como você diz que aquele que guardar a sua palavra não vai morrer? Verso 53. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas que morreram? Quem te fazes tu ser? Os homens vão mais longe e indagam Jesus: quem é você? Você já ouviu essa pergunta? Pois eu já ouvi várias vezes. Quem é você? Quem é você para dizer essas coisas para mim? Quem é você para pôr problemas em mim? Ou nas minhas coisas? Ou nos meus projetos? Ou na minha palavra? Ou no jeito que prego? Ou na minha visão? Aqueles homens tentam indagar Jesus de todo jeito, dizendo: você é maior do que eles? Aonde? Aonde você é maior do que eles? Preste bem atenção que Jesus em nenhum momento diz para eles entenderem a palavra. Jesus pedia para eles guardarem a palavra.
Por que Jesus diz isso na palavra de Deus? Jesus diz para guardar a palavra, primeiro, porque a palavra trará liberdade para a sua vida. Liberdade, como assim? Explique melhor. A palavra de Deus trará paz, sossego, luz, clareza e te ensinará a praticar a verdade em todas as circunstâncias. Jesus não pede em nenhum momento para eles entenderem, porque Jesus vai lá no futuro e traz o futuro para o presente. Então Jesus não pede para eles entenderem essa visão. Jesus pede para eles guardarem a palavra, porque quando tudo acontecer o que Jesus dizia, eles entenderiam e lembrariam que Jesus disse. E quando isso se comprovasse, a fé de todos eles cresceria. Então é a mesma coisa quando Jesus te entrega alguma coisa na oração. Quando você ora, Jesus entrega através do seu ministério o que Ele quer para a sua vida. Não que você seja um homem especial, uma mulher especial, não. É que você se propôs a fazer as obras de Jesus, e Jesus, através do seu ministério, através de uma oração, Ele te entrega os planos que Deus quer que sejam executados. Para você guardar essa palavra, para quando acontecer tudo na sua vida, você lembrar que a palavra te alertou, te orientou, te iluminou, te levantou, te batizou. É por isso. Jesus em nenhum momento diz que é maior que ninguém e nem que é igual a ninguém. Aqueles homens colocam toda essa diferença, toda essa igualdade, essa comparação, querendo comparar feitos de Abraão, dos profetas que estavam consagrados a Jesus, que ia fazer o maior feito que esse mundo já pôde ver ou saber. Nem Abraão e nem todos os profetas deram o que Jesus deu. Jesus deu tudo. Tudo. Jesus amou de todo o coração. Jesus fez de tudo o que poderia fazer. Jesus executou ponto a ponto que o Pai Deus o mandou. E quando chegou a sua hora, ele não hesitou. Ele se entregou na cruz. Por amor, pelo amor de Deus a todos nós. Verso 54. Para finalizar, Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Jesus agora diz: a glória de Abraão, a glória dos profetas são deles. Eles fizeram o projeto que o meu Pai deu a eles. Mas eles só fazem parte de um degrau, aonde o degrau, o último ato, a última ação, a ação principal é minha. Mas mesmo assim, eu não me glorifico a mim. A minha glória não é nada se eu fizer isso. Se eu falar de mim mesmo,
Então isso me levará a lugares e pessoas que acham que falar dela mesmo é uma grande coisa. Jesus, o grande único mestre, diz aqui hoje para mim e para você: se eu falasse de mim, se eu me glorificasse a mim, não valia de nada. Mas não sou eu que digo de mim, e sim o meu Pai que testemunha de mim. Meu Pai testemunha que eu faço a sua vontade. O mesmo Pai, a mesma vontade daquele Deus que vocês dizem que são seus deuses. Isso Jesus responde para aqueles homens. Jesus mais uma vez dá uma aula para aqueles homens. Jesus mais uma vez coloca os pingos nos is. Jesus mais uma vez mostra que tinha resposta para tudo. Jesus mais uma vez mostra que tinha bala na agulha para tirar por muito tempo. Jesus nos ensina hoje que existe tempo para tudo nessa vida, que existe um passado, que existe um presente, que existe um futuro, que Deus inventou a sincronia do dia regida por uma verdade, que a mentira que esse mundo prega todos os dias, essa mentira, ela não é capaz de derrubar a sincronia da verdade. A mentira que esse mundo prega não é capaz de ser sustentada dentro de um dia sincronizado pela verdade de Deus. Então Jesus quer nos ensinar, a palavra de Jesus quer nos ensinar a praticar a verdadeira verdade. E qual é a verdadeira verdade? A verdadeira verdade é aquela em que nós expressamos em todo o tempo a verdade e somente a verdade. Porque você conhecerá a verdade e a verdade vos libertará. Uma grande noite carregada desse Deus verdadeiro.